Começaremos os nossos estudos sobre equações de segundo grau. Estamos na primeira semana da quinzena número 9. Vamos lá? As equações são muito úteis na representação e resolução de problemas. Em textos babilônicos, ou seja, muito antigos, escritos há cerca de 4.000 anos, já havia referência a problemas que hoje resolvemos usando equações de segundo grau. Um dos problemas mais comuns tratava da determinação de dois números, quando conhecidos a soma e o produto deles, ou seja, a multiplicação entre eles. Por exemplo, a soma de dois números é 50 e o produto entre eles é 400. Quais são esses dois números? Você consegue decifrar? Usando a equação do segundo grau, fica muito mais fácil. Grau de uma equação. Para a gente relembrar, lá do 7º ano, equação é toda igualdade que contém letras que representam números desconhecidos. E elas podem ser classificadas de acordo com o valor do maior expoente da letra. Como assim? Para começar, equação é toda sentença que tem o sinal de igual, que tem letras e que tem números. A gente vai sempre descobrir o valor dessa letra, que é um valor desconhecido. Aqui nós temos um exemplo de equação do segundo grau. Observem que está assinalado o sinal de igual, para indicar que é uma igualdade, é uma equação. Está também assinalado o 2, que é o expoente da letra. Nos livros nós encontramos muito essa palavra, incógnita, mas na verdade é letra, a mesma coisa. Então, o expoente dessa equação é 2, significa que é uma equação do segundo grau. Vamos aos exemplos. A equação 7x menos 3x ao quadrado é igual a 2. Observamos aqui a letra x, não tem expoente, significa que é expoente 1. Vocês lembram lá do 6º ano que todo número ou letra elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo? Por isso não aparece aqui o expoente. Observamos aqui nessa letra o expoente 2, então essa equação é uma equação do segundo grau. Outro exemplo. Aqui temos uma equação, mas com a letra M. Ela será de qual grau? Observem que temos M ao quadrado, o maior expoente é 2, então ela também é do segundo grau. Outro exemplo. Temos aqui x ao cubo, x ao quadrado e 2x. Observe que aqui nós temos expoente 1, ele não aparece, mas é 1. Aqui expoente 2 e aqui expoente 3. O maior deles é 3, então significa que essa equação é do terceiro grau. Outro exemplo. Não precisa estar na ordem, tá, pessoal? Temos aqui expoente 4, expoente 2, expoente 1. O maior deles é 4. Então, essa é uma equação do quarto grau. X ao quadrado menos 2x mais 1. Expoente 2, expoente 1. O maior deles é 2, então essa equação é do segundo grau. 2x mais 5 igual a 13. A única letra que temos é x. Se não tem expoente, ele equivale a 1. Então, é uma equação do primeiro grau. Essa nós já estudamos lá no 7º ano e usamos muito lá no 8º ano. Último exemplo, y ao quadrado igual a 25. Temos apenas uma letra com o expoente 2. Então, temos que essa equação é do segundo grau. Vamos ver, então, como que uma equação do segundo grau é apresentada. Denomina-se equação do segundo grau na incógnita x toda equação da forma ax ao quadrado
mais B, x, mais C igual a 0, em que A, B e C são números reais. O que são números reais? Estudamos isso lá no 8º ano. Qualquer número positivo, negativo, pode ser número dentro de raiz. E A diferente de 0, o A não pode ser 0, porque se ele for 0, ele vai zerar essa sentença, esse x ao quadrado, e essa equação vai deixar de ser segundo grau. Então, o A nunca pode ser 0. As letras A, B e C são chamadas de coeficientes da equação, e elas são representadas por números. A forma geral ou forma reduzida de uma equação do segundo grau é assim. Observem que as letras A, B e C, que eu coloquei em vermelho, elas podem representar quaisquer números, com exceção do A. O A nunca pode ser 0. O B e o C podem. O A, ele é sempre o número que está grudadinho no x ao quadrado, ou seja, ele é coeficiente do termo x ao quadrado. O B, ele é o número que está grudadinho no x. Ele é chamado de coeficiente do termo x. E o número C é um número que está sempre sozinho. Ele não está grudado nem em x, nem em x ao quadrado. Ele é chamado de termo independente. Exemplos de uma equação do segundo grau. 3x ao quadrado mais x mais 15 igual a 0. Nós temos uma equação do segundo grau na incógnita x. Lembrando que A é o númerozinho que está grudado no x ao quadrado. Então, A é igual a 3. B é o númerozinho que está grudado no x. Observe que aqui eu tenho 1x. Lembram que eu já expliquei que o 1 não aparece aqui também? Mas nós temos que o número que está grudadinho nele é mais 1. Não se esqueçam do sinal, principalmente quando for negativo. E o coeficiente C é o número que aparece aqui sozinho, sem estar grudado em nenhuma letra. Então, C é igual a 15. Outro exemplo, y ao quadrado menos 3y mais 7. Aqui nós temos uma equação do segundo grau na incógnita y. Tá, gente? Não precisa ser só x, não. Pode ser qualquer letra. Para a gente achar o coeficiente A, é aquele número que está grudadinho no x ou no y ao quadrado. Olha só, não tem número nenhum aqui, consideramos 1. A igual a 1. Para a gente encontrar o B, é o número que está grudadinho no y. Vai ser o menos 3. Cuidado com o sinal negativo, muito cuidado. Para encontrar o coeficiente C, é aquele número que está sozinho, sem estar grudado em letra nenhuma. Então, o C aqui é 7. Outro exemplo. 8 mais x ao quadrado menos 6x igual a 0. É uma equação do segundo grau, na incógnita x. Ela só não está na forma reduzida. Ela só não está na forma, na sequência certa, né? Na sequência dos expoentes. Ela está fora de ordem, digamos assim. Então, a gente vai procurar o termo x ao quadrado. O número que está grudadinho nele aqui é o 1. Então, A vale 1. O B é o número que está grudadinho no x. Então, vai ser o menos 6. E o C é o número que está sozinho, o 8. Lembre-se que pode estar fora de ordem. X ao quadrado menos 25 igual a 0. É uma equação do segundo grau na incógnita x. Para encontrarmos o A vale 1. É o número que está grudadinho no x ao quadrado. B é o número que está grudadinho no x. Mas nós não temos x aqui. Então, consideramos que o B, nesse caso, vale 0. C é o número que está sozinho. Então, nesse caso, C é igual a menos 25. Outro exemplo.
4x² menos x igual a 0. Temos aqui uma equação incompleta, que a gente vai ver o que é isso daqui a pouco. A é o número grudado no x², então aqui significa que A vale 4. B é o número que está grudado no x. B, nesse caso, vale menos 1. C é o número sozinho, mas ele não existe aqui. Então, nós falamos que C, nesse caso, vale 0. Escrevendo as equações do segundo grau, dados seus coeficientes, ou seja, se eu der para vocês o valor de A, de B e de C, você consegue escrever essa equação do segundo grau. Vamos lá. Se A for 2, B for 4 e C for 6, como que vai ficar a nossa equação do segundo grau? Basta substituir. No lugar de A eu ponho 2, no lugar de B eu coloco 4, no lugar de C eu coloco 6. Cuidado com os sinais. Enquanto é tudo positivo, é tudo lindo, né, pessoal? Quando A for 5, B for 7, C for 0, como que vai ficar essa equação? Substituímos o A por 5, o B por 7. Já que o C é 0, ele não existe, não tem um número sozinho aqui. Então, a equação vai ficar dessa forma, tá? Outro exemplo. A igual a 1, B igual a 0, C igual a 8. Substituímos também. Não precisamos colocar 1x², tá? Não é necessário quando se trata do 1. O B igual a 0, ou seja, não existe o termo que está grudadinho no x. Então, a gente não coloca B igual a 0. E o C vale 8. Outro exemplo. A igual a 9, B igual a 0, C igual a 0. Aqui nós temos apenas o A, que vale 9. O B e o C vale 0, então não existe, não tem os outros termos. A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1. Como que vai ficar a nossa equação? O termo x², ele não precisa colocar um 1. O termo x também não precisa colocar 1. Mas o termo independente, que é o C, que está sozinho, não está grudado em letra nenhuma, tem que colocar. Último exemplo, A igual a 1, B igual a 4, C igual a 8. Nós teremos x², coeficiente 1, mais 4x mais 8 igual a 0. Pessoal, aqui só tem que ter muito cuidado com os números negativos, tá? Agora a gente vai reconhecer o que é uma equação completa e uma equação incompleta. Quando os coeficientes B e C de uma equação são diferentes de 0, é chamada equação completa. Ou seja, nós temos tudo, ó. Temos o termo A, temos o termo B, temos o termo C, ó, temos o A, temos o B, temos o C. Aqui também temos o A menos 1, o B mais 3, o C menos 2. Então, são equações completas. Já quando o B ou o C é igual a 0, nós temos uma equação incompleta. Olha os exemplos. Aqui eu tenho o A igual a 5. Não tenho B e não tenho C. Ou seja, B e C são iguais a 0. Nesse exemplo, tenho o A igual a 3, B igual a menos 2 e C igual a 0. Não temos o C aqui. Nesse exemplo, temos A menos 4, não temos o B igual a 0 e o C igual a 10. Então, quando B ou C, ou B e C são iguais a 0, nós temos uma equação incompleta. E as equações incompletas são mais fáceis de resolver. Vamos aprender? Resolução de equação incompleta. Primeiro caso, quando nós temos o B igual a 0. Veja bem, aqui nós temos o coeficiente A, não temos o B e temos o C. Vamos ver um exemplo de uma equação desse caso. x² menos 16 igual a 0. Observa que nós temos o A, não temos o B e temos o C, que é menos 16. Para resolver esse tipo de equação é muito simples.
basta a gente separar, deixar a letra no primeiro membro, número no segundo membro, lembrando de trocar o sinal quando mudar de membro. Essa parte vocês já sabem lá do sexto ano, do sétimo ano. X ao quadrado igual a 16. Que número que elevado ao quadrado dá 16? Fazemos a operação inversa, né? Fazemos a raiz quadrada. Nós sabemos que o mais 4 elevado ao quadrado dá 16, mas o menos 4 elevado ao quadrado também dá 16. Então, nós temos duas respostas aí, o mais 4 e o menos 4. E nós escrevemos dessa forma. Colocamos S de solução, entre chaves nós colocamos do menor para o maior, menos 4 e mais 4. Esses tipos de equação, quando b é igual a zero, tem duas soluções. E sempre vai ser uma positiva e outra negativa, tá? O mais 4 e o menos 4, nós chamamos de raízes dessa equação. Vamos ver mais alguns exemplos. Y ao quadrado menos 2 igual a zero. Prestem atenção. Deixo letra no primeiro membro, número no segundo membro. Mudei o número, troco o sinal. Y ao quadrado é igual a 2. Não existe nenhum número que elevado ao quadrado dê 2. Então, a resposta vai ser a própria raiz. Menos raiz de 2 e mais raiz de 2. X ao quadrado mais 4 igual a zero. Presta atenção nessa parte. Letra de um lado, número do outro. Existe algum número que elevado ao quadrado dê menos 4? Não, não existe. Mais 2 vezes mais 2 dá mais 4. Mais 2 vezes... menos 2 vezes menos 2 também dá mais 4. E eu não posso fazer menos 2 vezes mais 2, então eu deixo de ter uma potência. Quando tivermos esse tipo de caso, né, nós não conseguimos extrair raiz de número negativo. Então, essa equação ela não vai ter solução, porque não existe nenhum número real que elevado ao quadrado dê um número negativo. Né? Como raiz de menos 4 não é real, essa equação não tem solução. Exemplo D. 2x ao quadrado menos 98 igual a zero. Letras de um lado, número do outro. O 2 que está multiplicando o x ao quadrado, desce dividindo. Essa parte vocês já sabem. X ao quadrado é igual a 49. Que número que elevado ao quadrado dá 49? O mais 7 e o menos 7. Escrevemos a solução. Menos 7 primeiro, porque é o menor número, e mais 7 depois. Resolução de equações incompletas do tipo ax ao quadrado mais x igual a zero. Observem que agora nós temos o x aparecendo duas vezes e o termo independente, aquele número sozinho que não aparece. Bom, nesse tipo de equação, uma das soluções vai ser sempre igual a zero. Nós colocamos o x em evidência. Esse termo que eu falei não é difícil para vocês. Eu já expliquei o ano passado sobre produtos notáveis de fatoração. Colocando o x em evidência, a gente deixa o x sozinho. E entre parênteses, eu faço a fatoração. X que multiplica x mais 5. É como se eu pegasse esse x aqui e igualasse a zero. Então, o x vai ser sempre zero. Agora, pego esse x mais 5 e igualo a zero também. Aqui eu tenho uma equação de primeiro grau que vocês já conhecem. X igual a menos 5. Para escrever a solução dessa equação, nós temos o menos 5, que é o menor número, e o zero. Exemplo B. 2x ao quadrado menos 4x. Colocamos o x em evidência. Ficamos com 2x menos 4 entre parênteses. Um x vai ser sempre igual a zero e o outro nós igualamos a zero, aquilo que tiver dentro do parênteses.
encontramos x igual a 2. A solução, 0 e 2. Nesse tipo de equação, então, uma das raízes vai ser sempre 0. Letra C, menos 4x ao quadrado menos 12x igual a 0. Colocamos o x em evidência. Um deles vai ser 0 e o outro nós encontramos menos 3. A solução, então, dessa equação vai ser menos 3 e 0. Observem que as equações que nós resolvemos até agora são todas equações incompletas. Na semana que vem, no próximo vídeo, eu vou explicar como se resolve as equações completas, com a famosa fórmula de Bhaskara. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Se tiver dúvida, alguma coisa que não entenderam, volta lá no vídeo, pausa, assiste novamente para depois vocês fazerem as atividades, os exercícios. Aí, se tiver alguma dúvida, me chama no WhatsApp. Um forte abraço para todos vocês. Beijos!